Olá, boa tarde a todos. Quero cumprimentar aos adolescentes da Federação de UPAs do Presbitério de Roraima, especialmente na pessoa do querido Matias Sanguanini, que foi quem fez o convite para que eu pudesse estar fazendo resposta de algumas perguntas. Achei bem interessante e louvo a atitude de que vocês possam estar interessados em conhecer coisas, verdades a respeito das Escrituras Sagradas. O tema que me foi proposto, ao que tudo indica, é uma pergunta, tem a ver com um questionamento, que seria sobre a coerência entre o Antigo e o Novo Testamentos. E eu quero começar a resposta, dividindo esta resposta, claro, em dois momentos, quando neste primeiro momento, então, eu quero fazer, antes de tudo, uma sustentação necessária. Esta sustentação é, portanto, a minha primeira afirmação, que é a número 1 aí. É necessário cultivarmos um alto apreço pelas Escrituras Sagradas. Esta é uma preocupação pastoral derivada da própria natureza da pergunta, dos próprios termos da pergunta. Observe, até fazendo uma repetição. Esta é a sustentação necessária. Antes de tudo, é necessário cultivarmos um alto apreço pelas Escrituras Sagradas. Eu digo isso porque o próprio Senhor Deus, aí como você pode acompanhar no livro dos Salmos, no Salmo de número 138, ele vai nos dizer assim, através do salmista: prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificar-te acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Então, o próprio Senhor Deus, o Deus da revelação, como diz aí o Salmo 138, magnificou acima de tudo o seu nome e a sua palavra. Então, antes de qualquer coisa, é necessário que este alto apreço pelas Escrituras, seja qual for a pergunta, seja qual for a dúvida, seja qual for o questionamento ou a investigação, ele deve existir. Nós devemos ter as Escrituras em alta conta. Nossa Confissão de Fé de Westminster, no seu capítulo 1, já começa tratando a respeito das Escrituras, e eu vou fazer aqui uma leitura textual. Você tem aí um pedaço do que está escrito aqui no capítulo 1, no item de número 5, e a nossa confissão então diz textualmente: pelo testemunho da igreja, podemos ser movidos e incitados a um alto e reverente apreço pela Escritura Sagrada, a suprema excelência do seu conteúdo, a eficácia da sua doutrina, a majestade do seu estilo, a harmonia de todas as suas partes, a finalidade do seu todo, qual seja, que é dar a Deus toda a glória, a plena revelação que faz do único meio de salvar-se o homem, as suas muitas outras excelências incomparáveis e completa perfeição, são argumentos pelos quais abundantemente se evidencia ser ela a palavra de Deus. Contudo, a nossa plena persuasão e a certeza da sua infalível verdade e divina autoridade provém da operação interior do Senhor Espírito Santo, que pela palavra e com a palavra testifica ao nosso coração. Então, este alto apreço, ele é um pressuposto necessário, ele é o fundamento de partida para respondermos esta pergunta. E ainda citando mais um símbolo de fé, desta feita o nosso Catecismo Maior de Westminster, na pergunta de número 154, as Escrituras são tratadas como um meio exterior e ordinário de transmissão da graça divina. Significa, de maneira metafórica, que há um trono de graça, e para que esta graça chegue até nós, ou chegue até o indivíduo, há um caminho, como se fosse um encanamento. Isso é só metafórico.
há um meio para que ela chegue até nós. E este meio por excelência é as Escrituras, ou são as Escrituras Sagradas. Qualquer entupimento, qualquer resíduo neste cano, neste meio, neste veículo de graça, vai comprometer a própria aplicação das graças do Senhor Jesus sobre a vida do indivíduo. Portanto, relacionar-se com as Escrituras, considerando-a, tendo-a em alto preço, é fundamental. Aqui no Catecismo Maior, então, de Westminster, nas perguntas 54 e 55, nós vamos ter exatamente esta questão. Quais são os meios exteriores? E a resposta é os meios exteriores e ordinários, pelos quais Cristo comunica à sua igreja os benefícios de sua mediação. São todas as suas ordenanças, especialmente a sua palavra. Os sacramentos e a oração, todas as ordenanças se tornam eficazes aos eleitos em sua salvação, ou por sua mediação através da palavra. E ele diz na pergunta 155, como a palavra se torna eficaz para a salvação? A resposta, o Espírito de Deus torna a leitura, e especialmente a pregação da palavra, um meio eficaz para iluminar, convencer e humilhar. A maioria das pessoas, os próprios pastores em si, nós damos mais ênfase à questão da pregação, mas é textualmente nos dito no Catecismo Maior que a leitura, e especialmente a palavra, os dois aspectos em relação à palavra do Senhor Deus são meios eficazes para iluminar, convencer, humilhar os pecadores. Portanto, esta primeira sustentação feita, nós podemos dizer que, no segundo momento, que se há alguma incoerência em relação à leitura, em relação às narrativas, ao conteúdo das Escrituras Sagradas, isto se deve unicamente por causa do método de interpretação utilizado. A leitura das Escrituras, ela requer uma metodologia, um método mais especificamente. E a depender do método, então, ali nós vamos ter incoerências, ali nós vamos ter dificuldades. John Stott dizia, no livreto, há muito tempo pude lê-lo, que um determinado adolescente chegou para ele e disse, eu tenho 160 e tantas perguntas. Por que a Bíblia tem tantas incoerências sobre a Bíblia? E aí então ele disse, me diga uma delas. Ele disse, me diga 10 delas. E ele ficou ali calado, depois ele disse, me diga 5 delas. Me diga 3 incoerências das Escrituras Sagradas. E ele ficou lá pensativo e disse, eu vou em casa e eu vou trazer as minhas anotações. E então ele trouxe um caderno, ele dizia que tinha 100 e tantas incoerências nas Escrituras. E ele trouxe anotações com umas 9 perguntas. E ali então John Stott, pastoralmente, pôde mostrar para ele que não havia incoerência, havia necessidade de melhor entendimento, da intenção autoral, de entendimento da correlação dos contextos, de entendimento da aplicação das metodologias de exegese corretas. E ali então aquele menino podia sair dali convicto de que não havia nenhuma só incoerência no texto das Escrituras Sagradas. Um aspecto ainda muito necessário quando nós pensamos sobre coerência, ou melhor, sobre harmonia, que seria melhor até dos textos do Antigo e do Novo Testamento, é de que eles não apenas formam uma unidade, mas eles estão tratando de uma temática que é uma unidade perfeita. As Escrituras no Antigo e no Novo Testamento, elas tratam da história da redenção. Então a maioria das pessoas estão acostumadas a ler pedaços, a ler textos, a ler versículos, a ler capítulos e até alguns, muito raramente, livros, como se cada um fosse estanque, como se cada um não tivesse em harmonia, numa unidade com o outro. E para que isso seja dirimido, esta questão, é preciso que você e que eu, qualquer um de nós, devamos nos aproximar da Bíblia considerando que ela trata da história da redenção, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E aqui eu tenho 5 divisões desta história da redenção. Tudo começa com os decretos. Há aspectos que são anteriores à criação. Então eu tenho decretos, e logo na sequência nós temos uma divisão chamada
de criação, as Escrituras vão trazer esses decretos à materialidade, à existência. Então nós temos aqui a criação, e as Escrituras vão falar da criação numa unidade completa, do Gênesis até o Apocalipse. Nós temos aquilo que ficou chamado de queda, que é melhor chamarmos de morte, porque o texto diz, no dia em que dela comeres, certamente, ele não diz cairás, ele diz morrerás. E aí então nós temos, depois dessa sequência, decretos, morte, criação e morte, nós temos a redenção propriamente dita. Tudo é história da redenção. Mas aí nós vamos ter com os patriarcas a eleição de Abraão, com a continuidade da família dele, o desenvolvimento da revelação dessa relação pactual, mostrando que o Senhor Deus quer redimir e tem uma maneira de redimir, e esta maneira será conhecida. E então nós vamos para a consumação. Portanto, decretos, criação, queda ou morte, redenção e consumação são as divisões necessárias das Escrituras, e nós devemos olhá-la desta maneira. Quem vai suprimir, quem vai desprezar essas características e esta unidade, este exemplo que eu acabei de dar, vai ter dificuldades na interpretação, vai usar uma metodologia que não é adequada para o exame das Escrituras Sagradas. Então você pode ver em Apocalipse 22, de 1 a 5, eu não vou ler por causa do tempo, mas você vai ver que exatamente o último livro das Escrituras, que vai nos levar para a consumação, ele nos remete à criação. João vai ter uma revelação, quando o Senhor Deus está criando, trazendo para ele, dizendo para ele que na consumação será estabelecido também um habitat. E João descreve esse habitat. Nunca mais haverá qualquer maldição neste lugar. Ele diz, no meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, nos remetendo lá à criação. Contemplarão a face do Senhor, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles. Tudo nos remetendo na consumação à criação, quando aqui mesmo o Senhor Deus, antes de criar a mulher, depois de ter criado o homem, providenciou um habitat, um jardim, onde eles desfrutavam da presença do Senhor Deus. Portanto, a Bíblia não tem incoerências. O que nós temos é uma unidade. O que nós temos é uma total coerência das Escrituras em todos os livros. E esta unidade, ela traz como centro, num aspecto que nós chamamos cristocêntrico, a pessoa do Redentor. Que o Senhor Deus nos abençoe. Primeiro, a termos um alto apreço pelas Escrituras. Segundo, a considerarmos que as incoerências, elas derivam de nós mesmos, da metodologia, da incapacidade, às vezes, de estarmos tratando as Escrituras como ela deve ser tratada, e que nós possamos fazer mais disto aqui, conversar mais a respeito, elucidando, examinando as Escrituras. Um forte abraço a todos vocês, que o Senhor Deus continue a motivá-los nessa empreitada. Forte abraço a todos.